Queremos cumprimentar a todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém. A você que nos ouve pelo YouTube, que Deus te abençoe. Estamos aqui no Ministério Apostólico Plenitude da Palavra. Eu sou o Bispo José Issa e hoje nós queremos trazer uma palavra de Deus para o seu coração e para os nossos corações. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 25, do versículo 10 ao versículo 17. Êxodo, capítulo 25, versículo 10 ao 17. 7 versículos para a nossa meditação, e eu quero já dar o tema da mensagem dessa oportunidade. O tema é a Arca da Aliança e suas tipologias. Vou repetir o tema: a Arca da Aliança e suas tipologias. No hebraico é Aron Ha-Berit. No hebraico é assim que se pronuncia. Aron Ha-Berit, Arca da Aliança. Vamos ler o texto sagrado. Diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 1,10 metros, e a sua largura de 70 centímetros, e a sua altura de 70 centímetros, e cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora, a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado dela, e farás varais de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro, e meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também porás um propiciatório de ouro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Diga amém. Amém. Podeis assentar com a sua Bíblia na mão, por favor. O tema da mensagem, como já disse, a Arca da Aliança e suas tipologias. Aron Ha-Berit, no hebraico, Arca da Aliança. O apóstolo Paulo, ele diz que tudo que foi escrito para nossa compreensão, e nós entendemos, à luz das Escrituras, que o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento, não o contrário. O Antigo Testamento, ele é repleto de símbolos, ele é repleto de figuras, ele é repleto de tipologias que apontam realidades contidas no Novo Testamento. E mês passado eu lembro que eu ministrei sobre o culto divino num tabernáculo terrestre. Eu acredito que vocês devem estar lembrados que nós falamos sobre as peças que estavam dentro do tabernáculo, começando do pátio, o altar do holocausto, a bacia de bronze no pátio, no lugar santo, a mesa dos pães da presença, do outro lado o candelabro de ouro, e na frente, separado por um véu, o altar de incenso, e no santíssimo lugar havia apenas a Arca da Aliança,
ou a arca do concerto, ou a arca de Deus, ou a arca do Senhor. Enfim, ela tem vários nomes no Antigo Testamento. A peça mais importante do tabernáculo, feito por Bezalel, a ordem de Moisés, por revelação de Deus, sem dúvida nenhuma, era a arca da aliança. Se puder pôr aqui uma foto da arca da aliança, Marquinhos, eu agradeço. Essa arca da aliança, ela representava para Israel a presença de Yahvé, a presença de Deus. Era uma peça muito importante para a nação de Israel. Eles acreditavam que Deus poderia dar-lhes livramento se a arca estivesse com eles. Não era bem assim, mas eles acreditavam assim. Quando Deus mandou construir o tabernáculo, a primeira peça para ser colocada dentro do tabernáculo foi exatamente a arca da aliança. Está lá em Êxodo capítulo 40. E essa arca, ela tem muitas revelações escondidas e reveladas para nós no Novo Testamento. E eu queria trazer essas revelações com bases sólidas que estão no Novo Testamento. Olhe, na Bíblia, o texto, no versículo 10, começa dizendo assim: também farão uma arca de madeira de acácia. E vem agora o seu comprimento, a sua largura e a sua altura. A primeira revelação que temos aqui é que essa arca da aliança, ela aponta para Jesus Cristo. Jesus é o antítipo, Jesus é o cumprimento dessa tipologia que nós acabamos de ler, do versículo 10 a seguir do livro de Êxodo. Veja que, primeiro, essa arca foi feita de madeira, e no verso 11, Deus dá uma ordem a Moisés: e cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora. Então essa arca, ela era feita de madeira, porém, era revestida de ouro, por dentro e por fora. E eu já falei para vocês, que a revelação do versículo 10 e do versículo 11 é Cristo. Então, se essa arca aponta para Cristo, a primeira pergunta é: por que madeira? E a segunda pergunta é: por que ouro? E a resposta está nos evangelhos. Madeira, porque em João capítulo 1, versículo 9 a seguir, ao verso 14, que diz assim: e o verbo se fez madeira de acácia e habitou entre nós, e vimos o seu ouro como o ouro do Pai. Eu estou interpretando o texto de acordo com a tipologia. Quando o verbo assumiu uma natureza humana na encarnação, ele passa a ter madeira na sua essência. Então a madeira de acácia, diga com muita vontade: a madeira de acácia
aponta para a humanidade de Cristo. Então, está aqui a arca, vocês estão vendo aí, é como se fosse um caixote. Então, a madeira de acácia fala da sua humanidade. Se a madeira de acácia fala da sua humanidade, o ouro fala da sua divindade. Então, isso é chamado na teologia de união hipostática do verbo. É um mistério revelado na Bíblia, e nós aceitamos por fé. O que é que nós aceitamos por fé, Bispo José Issa? Nós aceitamos por fé que Jesus Cristo é uma só pessoa, e nessa única pessoa há a natureza humana e a natureza divina. Em outras palavras, Jesus Cristo, ele foi 100% Deus e é 100% Deus. Foi e é 100% homem, numa só pessoa, duas naturezas, revelando o mistério de Deus para a salvação de toda a humanidade. Agora, quando nós falamos da acácia, nós queremos mostrar a simbologia, as comparações da acácia com a humanidade do verbo que se tornou o Filho do Homem aqui na terra. É verdade que a madeira da acácia tem pontos negativos. É verdade que a madeira de acácia, ela pode ser aplicada a cada um de nós, porque o tabernáculo em si era feito de 48 tábuas de madeira de acácia. E quando nós pregamos sobre a madeira de acácia se referindo a nós, nós apontamos o lado negativo da acácia. Mas como eu estou falando do Senhor Jesus, eu não vou destacar pontos negativos da acácia. Por quê? Porque no Senhor Jesus não há pontos negativos. Então eu vou destacar os pontos positivos da madeira de acácia, que nós geralmente não falamos, mas que eu vou falar agora. A madeira de acácia era uma madeira considerada por muitos incorruptível. Era uma madeira que produzia um óleo por natureza, que a protegia de ser desgastada com o tempo. O cupim não conseguia penetrar nos poros da madeira de acácia. A ferrugem, a traça, o lamaçal, se ela ficasse dentro dele, não conseguia penetrar nos poros da madeira de acácia, porque o óleo que saía dela não permitia que coisas corruptíveis entrassem dentro dela. Ela era uma madeira preparada para viver, sobreviver e resistir o frio do deserto e o calor do deserto. E Deus, quando mandou fazer a arca da aliança, Ele sabia que a madeira de acácia tinha essa potencialidade, porque foi o próprio Deus que criou a madeira de acácia. E Deus sabia que a madeira de acácia iria apontar um dia para o seu filho. E agora nós começamos a olhar a madeira de acácia e olhar a vida do Filho de Deus. Jesus, diz a Bíblia,
que ele nunca pecou. Ele viveu entre os homens, ele viveu entre os religiosos, ele viveu entre os pecadores, ele conviveu com as pecadoras, ele almoçou e até jantou na casa de pecadores, andava no meio deles, porém, ele nunca foi contaminado com o pecado. Por onde ele passava, ele exalava o óleo da unção, o óleo do poder, o óleo da autoridade, o óleo da graça, o óleo da cura, o óleo do milagre, o óleo do perdão e principalmente o óleo do amor. Por mais que Satanás tentasse jogar contra ele cupins, no sentido figurado da palavra, que eram os fariseus que tentavam o Senhor Jesus constantemente para ver se ele pecava. Jesus nunca pecou, Jesus nunca pecou, Jesus nunca pecou. Existe uma doutrina ensinada pelos teólogos da impecabilidade do verbo. Eles dizem que era impossível Jesus pecar por causa da sua natureza divina. Eu discordo dessa teologia. Por que, bispo? Porque o Senhor Jesus disse no livro do Apocalipse: quem vencer como eu venci, se assentará no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus disse no livro de João, capítulo 14: quem crer em mim, fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Então, quando eu pego esses textos, eu não consigo compreender um Cristo que estava blindado já desde o nascimento e que nunca pecou, porque ele já estava blindado, e agora ele diz: se você que não está blindado vencer como eu venci, que fui blindado, você se aceita no meu trono. Não, eu não consigo compreender isso. Seria até injusto. O que eu entendo é que o Senhor Jesus veio a essa terra, ele veio para cumprir os mandamentos do Pai, e ele os cumpriu, não porque não podia pecar, ele não pecou porque ele decidiu não pecar, ele decidiu obedecer, ele decidiu ir até o fim, fiel ao Pai. Então, por que Jesus nunca pecou? Ele nunca pecou porque ele nunca deixou o cupim, a ferrugem penetrar nos seus poros da sua cássia. Então é meritoso o seu vencimento, é meritoso a honra que ele recebeu, é meritoso a honra que ele recebe, é meritoso o que Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, versículo 6 a seguir: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ou ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado em forma de figura humana, humilhou-se a si mesmo, até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus Pai, ao prêmio, o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que está acima de todo nome,
para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem pode adorar a Deus? Quem pode adorar a Deus? Faz me lembrar Jesus como acácia. Ele está saindo de Cafarnaum, Sérgio, com seus discípulos, e na porta da cidade, 3 metros de distância, há um leproso. Diz doutor Lucas que ele estava leproso, totalmente coberto de lepra, ou seja, no último estágio da lepra, já não havia mais os seus dedos completos, já não havia mais a sua orelha completa, já faltava ali parte do nariz e dos órgãos do corpo, maltrapilho, mal cheiroso, imundo. E quando o Senhor Jesus, a acácia incorruptível, está saindo de Cafarnaum, o leproso olha para Yeshua e ele reconhece de uma forma que só por revelação, e ele diz: Kyrios, Kyrios, Senhor, se tu quiseres, tu podes catarissai, tu podes me purificar. Eu sei que a minha lepra não pode penetrar nos teus poros, mas eu sei que o teu poder pode penetrar em mim. Oh! O poder está aqui. O poder dele está aqui nessa noite. E pode te tocar, e pode te curar, e pode te renovar, e pode derramar sobre você uma unção sobrenatural. Isso é muito forte, porque Yeshua disse para aquele homem, eu imagino, Alexandre, Jesus olhando para aquele homem, todo leproso, movido de íntima compaixão, e diz para ele assim: eu quero ser catarissai, ser purificado. E diz a Bíblia que Jesus toca no leproso. Vocês não estão ouvindo? Jesus toca no leproso. Eu vou explicar melhor. Na lei cerimonial de Moisés, quem tocasse no leproso, ou quem sentasse onde ele sentou, ou quem tocasse qualquer coisa que ele havia usado, era considerado imundo. E Jesus toca no leproso, e ele não fica leproso. Alguém poderia perguntar: mestre, tu ficaste agora leproso, tu tocaste no leproso e a lepra passa. Mas não, ele toca e a lepra não passa, porque ele é acácia, incorruptível. Só tem uma coisa: o óleo que está nele, a unção que está nele, o poder que está nele, vai para o leproso. E diz a Bíblia que na mesma hora, o leproso foi purificado. Meus irmãos, comigo, medita comigo. Estava faltando partes do corpo naquele camarada. Leia a Bíblia no livro de Lucas, que era médico. Estava faltando parte do dedo, parte das mãos, parte das orelhas, parte do nariz e de outras partes do corpo. Mas quando Jesus disse:
Catarina sai, ser purificado. Na mesma hora, dom de operação de maravilha, que é fazer aparecer o que não tem na mesma hora. Dom de operação de maravilha. Na mesma hora cresceu os dedos, cresceu a orelha, cresceu parte do nariz. Na mesma hora ele ficou totalmente curado, porque a Cássia incontaminável estava andando entre os homens. Era a Cássia andando entre os homens, andando, oh glória, a arca, diga-se a arca, saiu do Santíssimo para andar no meio de Israel. Ai meu Deus! Aí você me fala assim: isso é loucura! A arca não poderia sair do Santíssimo, porque se saísse sem véu, quem tocasse nela morria. Eu sei. Toda vez que a arca saía do Santíssimo, tinha que sair coberta com véu. Por que você acha que os religiosos não conseguiam ver ele? Alô? Religioso não conseguia ver a arca. Até hoje, religioso não vê a arca. Mas os arrependidos, mas os rejeitados, mas os humilhados, mas aqueles que dizem que não servem para a sociedade, é diferente. Não, bispo, mas não importa, se visse a arca morria. Só que a arca na nova aliança, ela veio com duas coisas, que na antiga aliança não estava revelado. Diga assim: a arca na antiga aliança era justiça e juízo. Tocou, morreu. Usar, tocou, morreu. Mas a arca na nova aliança veio com duas coisas. Pegou. Eu vou falar. A arca veio com duas coisas. O que ela veio, bispo? A arca veio cheio de graça. Cheio de graça. A palavra graça no grego é dádiva, é favor imerecido, é presente de Deus. Então a arca veio cheia de graça e cheia de verdade. Não é porque é cheio de graça que vai deixar de falar a verdade, mas fala a verdade com a graça. Ou uma verdade com graça. A Cássia, essa mulher foi pega em adultério, e segundo a lei do Torá, a lei de Moisés, ela tem que morrer apedrejada. E tu, a Cássia, cheia de graça e de verdade, que dizes? Jesus não disse nada. E eles insistiram. E tu que dizes? Ele está escrevendo na areia do pátio do templo. Quando ele termina de escrever, foi a única vez que a Bíblia mostra que Jesus escreveu alguma coisa, foi na areia. Ele disse assim: a graça é a verdade. Quem não tiver pecado, seja o primeiro. Pega a pedra, pega. O que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E a Bíblia diz que começando do mais velho, no caso aqui, se fosse eu, era eu acho, mas estou ainda renovado. Começando do mais velho, até que não sobrou ninguém, só Jesus
e a mulher. Está em João capítulo 8. E o interessante, irmãos, já teve tanta briga teológica, porque os teólogos querem saber o que Jesus escreveu. A Bíblia não diz. Agora, eu posso usar minha inteligência. A primeira vez que Deus escreveu foi em pedra. Está na Bíblia, é só ler em Êxodo. Deus escreve em pedra: não terás outros deuses diante de mim. Pá! Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. O próprio Deus escreveu os 10 mandamentos em pedras, que o homem nunca conseguiu cumprir, só Yeshua. E a grande pergunta: o que foi que a palavra escreveu a segunda vez? Se a primeira palavra escreveu a palavra em pedra, o que a palavra cheia de graça e de verdade escreveu na areia? Que fez com que todos que acusavam aquela mulher fossem embora. Eu tenho a minha forma de entender. Se você não concordar comigo, Deus te abençoe, vá em paz, ou fique em paz. Mas na minha visão, Yeshua escreveu os 10 mandamentos de novo. Por que eu entendo isso? Porque começando do mais velho, começou a ir embora. Quanto mais velho, mais peca. Então, se eu estou cheio de pecado, estou não, irmão. O sangue de Jesus está sobre minha vida. Ele já me libertou da lei do pecado e da morte. Mas o homem natural, quanto mais velho, mais pecado tem. Então imagina o camarada mais velho, falou: meu Deus, essa mulher quebrou o 7º mandamento, ou o 8º. Eu quebrei logo uns 5 de uma vez aí. Aí foi embora. A outra falou assim: eu quebrei uns 6. Foi embora. O outro falou assim: eu sou mais santo, quebrei só 3. Foi embora. O outro falou assim: eu sou mais santo ainda, quebrei 2. Foi embora. Por fim, foi embora todo mundo. Por quê? Todo mundo tinha quebrado os mandamentos. 1, 2, 3, 5. Tem uns que quebrou alguns 10. Agora, quem nunca quebrou nenhum, ficou lá só. Só aquele acácia, cheio de graça e de verdade. Ó a verdade, ó a graça, ó a graça, ó a graça, ó a graça. Mulher, cadê os teus acusadores? Foram embora. Mulher, perdoados são os teus pecados. Vai em paz. Agora vem a verdade. Vai em paz, vai em shalom, graça. Meu, fala alguma coisa aí, meu. Go, shalom, vai em paz, graça. Agora vem a verdade. E não peques mais. Então, para alguém que está aqui que falhou, quem sabe você falhou, bispo, eu falhei, e hoje é ceia, a palavra é: não peques mais. Antes de tomar ceia, peça perdão, perdoe, e não peques mais. Dá um glória aí, meu. Nós estamos na graça. Diga assim: graça não é liberdade para pecar, é poder para vencer o pecado. Mas ele não tinha só a madeira de acácia. Poderia dar aqui tantos testemunhos dele como a acácia, mas eu vou ficar só na acácia. Mas ele também tinha ouro. Ouro, revestido de ouro.
O ouro está em João 1:1. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. É inegável a divindade de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Paulo escrevendo disse: porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo é plenamente Deus. Ele participa da mesma essência do Pai, formando com o Espírito Santo um único Deus verdadeiro, único, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E o ouro dele é visto em vários lugares da Bíblia. A Bíblia diz que quando ele ressuscitou, Tomé não estava na reunião, mas 8 dias depois, Tomé está lá. E entre esse interim, por isso que é ruim faltar culto, irmão. Faltou culto, você perde. Tomé perdeu o culto tão importante, que Jesus estava lá, e ele está aqui também hoje. E Tomé disse assim: olha, se eu não ver as marcas nas mãos e também a marca no seu lado, de modo nenhum eu vou acreditar. 8 dias depois, porta fechada. Quem é que aparece no meio, sempre no meio deles, e diz: paz seja convosco. Eu estou por ver o susto de Tomé. Ele deve dar até um pulinho. Jesus apareceu. E olha, irmão, Jesus é tão tremendo que ele vai direto para Tomé. Tomé, põe a tua mão aqui nos furos dos cravos. Mete o teu dedo aqui no meu lado. E diz a Bíblia que Tomé disse assim: Senhor meu e Deus meu. É a sua divindade sendo revelada pela palavra. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que os apóstolos estavam no Monte das Oliveiras, e quando viram Jesus sendo assunto ao céu, a Bíblia diz: e sendo ele assunto ao céu, os seus discípulos o adoraram. Aí, alguém pode estar querendo dizer assim: mas você não tem mais texto? Não tenho? Tenho. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Acerca do Filho diz assim: e todos os anjos de Deus o adorem. Ele é Deus plenamente, porque até nos céus os anjos o adoram. Sua divindade plena. Apocalipse capítulo 5. João foi arrebatado até a sala do trono, e ele vê Deus Pai assentado num trono de glória, e o Pai tem um livro na mão selado com 7 selos, que ninguém pode desatar, nem olhar para ele. E João chorava muito. De repente aparece um ser que vem se aproximando, e um dos anciãos, que são 24, diz assim: João, não chores mais, eis aqui o leão, o leão da tribo de Judá. Ele morreu, mas venceu, e é digno de desatar os 7 selos, porque com seu sangue ele comprou da terra homens de todas as tribos, línguas e nações, e fez para Deus seu Pai reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E João diz assim: e eu ouvi, presta atenção, está no livro do Apocalipse,
toda criatura nos céus, na terra e debaixo da terra, dizer: ao que está sentado no trono, Pai, e ao Cordeiro Filho, sejam dadas honra, glória, poder, sabedoria, riqueza e glória, porque é digno. Então tanto o Pai como o Filho é digno de receber a adoração, a divindade de Cristo. Meus irmãos, mas eu não queria só falar da humanidade e da divindade do Senhor. Eu queria também comentar o que está no versículo 12, porque eu falei o 10 e o 11. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de cada lado. Olha aqui. Uma argola, 2 argolas, 3 argolas, e a outra do outro lado, 4. 4 argolas fundidas aqui na arca, para pôr os varais, para carregar a arca no ombro dos sacerdotes. Mas deixa eu explicar as argolas e as suas tipologias. Diga assim: a arca é Cristo. Então, para se carregar Cristo na minha vida, eu tenho que ter argola. Diga assim: para carregar Cristo na minha vida, eu tenho que ter argolas. Para você que me ouve pelo YouTube, se você quiser carregar Cristo na sua vida, tem que ter argola, ou argolas. Para você que me ouve aqui pelas redes sociais, você quer carregar Cristo na sua vida? Você quer que o Senhor Jesus esteja dentro de você, fazendo morada, como Ele prometeu? Tem que ter argolas. Porque não dá para carregar sem argola, porque a arca não é só uma caixa, ela representa a glória de Deus. E eu estava perguntando para o Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda aqui para dar nome para essas argolas. E não é que Ele me deu nome para as argolas. Primeira argola. Bom, deixa eu perguntar de novo: quem quer carregar a arca dentro da sua vida, ou quer continuar carregando, diga amém. Amém. Meu Deus. A igreja também, irmãos. Se a igreja quiser carregar Cristo dentro dela, tem que ter argola. Por que você vai em igreja por aí, irmãos, e é uma frieza terrível? Eu já preguei em igreja, irmão, que eu sei quase carregado. O povo não dava glória a Deus, mas nem que pagasse. Porque não tem argola, aí não tem arca. Agora aqui não, aqui tem argola. Aqui tem argola. Aqui o glória a Deus sai espontaneamente. É espontâneo. Que tem a arca. Primeira argola. Quer carregar a arca? Quero. Não, eu quero a arca comigo, eu quero. Primeira argola, perdão. Se eu não tiver a argola do perdão, esquece a arca. Não tem arca para quem não perdoa. E perdão não é decisão da mente, do sentimento. Perdão é uma decisão da alma, convencida pela palavra, que o perdão é o mandamento de Yeshua. Eu não perdoo porque eu senti de perdoar, eu perdoo porque é mandamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
há muito tempo atrás, uma pessoa, por 1 hora, queimou a língua falando mal de mim, injustamente. Eu com todas as provas da injustiça, eu tenho até hoje, para falar a verdade. E aquele dia foi muito difícil, porque eu fui caluniado por 1 hora. Eu fiquei calado. Minha esposa sabe disso, e meus filhos devem lembrar disso. E o Espírito Santo dizia para mim: fica calado. E minha vontade era me defender, mas eu sabia que não adiantava. O diabo havia cegado aquela pessoa. Na hora foi difícil, mas eu disse para os meus filhos: ninguém faça nada. Esse aqui queria dar uma de galinho, mas foi contido. É lógico, irmão, quem é que vai ver o seu pai sendo ofendido e ficar quieto? Mas graças a Deus que os demais tiveram mais equilíbrio, e ele era mais jovem naquela época, hoje está maduro. E depois que passou aquele momento, eu fiquei sozinho. Aí vem a alma gritar. E a alma dizia: processa. Você tem todas as provas. E o Espírito Santo dizia no meu interior: perdoa. E eu fiquei nessa guerra: processa, perdoa, processa, perdoa, processa, perdoa. Eu havia mandado as provas para um advogado. E naquela noite, eu fui convencido pelo Espírito Santo que eu tinha que ter a argola do perdão. Senão, como é que eu ia carregar a arca sem argola? Como é que eu ia pregar hoje essa mensagem sem argola? Eu liguei para o advogado e disse assim: para tudo. Deus é meu juiz. Lembro-me como fosse hoje. Dobrei meu joelho aqui na escola. Eu rasguei o meu coração em lágrimas. Essa pessoa é uma pessoa afastada da igreja. E eu orava e chamava de meu irmão e minha irmã: salva, Senhor, salva, porque eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E até hoje eu oro e peço que Deus salve. E o que é que você ganha com isso, pregador? Eu ganho a argola, eu ganho a argola, eu ganho a argola. E o que é que você ganha com isso, pregador? Se eu tenho a argola, eu tenho a arca. Se eu tenho a arca, maior é quem está comigo do que aquele que está no mundo. O diabo não pode me parar, a doença não pode me parar, nada pode me parar. Eu sou imparável. Agora não é só eu não, você também. Você também. Você também. Levanta bem a mão, bata na mão do seu irmão e diga assim: você tem argola. Essa igreja tem argola. O diabo não pode parar esse ministério. O diabo não pode parar esta obra, porque nós temos a argola do perdão. O diabo quer roubar a argola dessa igreja. O diabo quer roubar a argola da sua vida, do perdão, mas não vai roubar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O diabo é ladrão de argola.
Mas o ladrão hoje é repreendido em nome de Jesus Cristo. Libere perdão, assuma a gola e carregue a arca. Essa é a lei de Deus, baseado na graça de Jesus Cristo, para a igreja do arrebatamento. Quem entendeu, diga amém. A segunda argola, essa é linda demais. A argola da esperança. A Bíblia diz assim: bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação de Yahvé. Uma pessoa que não tem esperança é uma pessoa miserável, porque a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Diga assim: quem tem esperança, sonha com o futuro. Olha como é importante a esperança. A esperança faz você sonhar. Diga assim: prova. O homem está com 75 anos. A mulher é estéril. Aí Deus fala assim: Abraão, sai da tua tenda, porque enquanto você estiver na tua tenda, a sua visão é pequena, a sua visão, ela é fechada. Sai da tenda, sai do seu mundo, e vem para o meu reino, vem para o meu mundo. E Abraão sai da tenda. O problema nosso, irmãos, é ficar dentro da tenda. Da tenda da nossa vista. A vista vê o que é. Não dá, não consigo, não posso, é difícil. A visão vê o que será. Eu posso, eu consigo, Deus é comigo, eu vou vencer. A visão faz você enxergar mais longe. E quando Abraão sai da tenda, Deus falou: Abraão, a visão aumentou? Aumentou, Senhor. Então conta as estrelas. Experimenta contar a estrela. Eu penso que Abraão deve ter obedecido, né? Deus mandou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E Abraão começa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.000, 10.000, 50.000, 100.000, 200.000, 500.000. Deus, não dá para contar. Tem muita estrela aí no céu. É mesmo, Abraão? Pois assim diz Yahvé, assim será a tua descendência, como as estrelas do céu e a areia da terra. O livro de Romanos, capítulo 5, está escrito assim: Abraão creu, tendo esperança contra a esperança. Eu fiquei pensando, mas como é que pode ser isso? Abraão creu, não duvidando, no seu coração, crendo contra a esperança, tendo esperança contra a esperança. É um trocadilho que Paulo usa para dizer o seguinte: Deus falou que Abraão seria pai de multidões, mas ele não tinha um filho sequer, nenhum, mas ele creu. E a fé gerou nele esperança que no futuro aconteceria algo na vida dele. Então nessa noite, toma posse da esperança. Vai acontecer, vai acontecer, algo bom vai acontecer. Deus vai cumprir o que prometeu, Ele é fiel. Esperança. E vocês sabem o que aconteceu? Lá na frente, nasceu Isaac. A terceira argola
é a fé. A fé. Porque como é que você vai carregar a presença de Deus sem fé? Hebreus capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você quer carregar a presença de Deus, se nós queremos carregar a presença de Deus, se essa igreja quer carregar a presença de Deus, temos que ser da fé. Diga assim: a fé nunca diz não. A fé nunca diz não. Porque Jesus disse assim: tudo é possível ao que crer. Eu poderia contar aqui dezenas de testemunhos da atuação da fé, milagres e milagres, porque quando você crê, a fé nunca diz não, e quem crê não duvida, quem crê toma posse. Eu vou repetir: quem crê não duvida, quem crê toma posse. Quem crê confessa a palavra da fé. Como é que eu sei que uma pessoa crê ou não? Pelo que fala. O que você anda falando? O que sai da sua boca quando você levanta? O que sai da sua boca quando você vê um problema? O que sai da sua boca quando aparece uma enfermidade? O que sai da sua boca quando parece que o mar está revolto? Acabou, não tem mais jeito, eu nasci para sofrer. Fazer o quê? É um karma na minha vida. Meu Deus, eu levanto, daqui a pouco fica tudo ruim de novo. Você é dessas pessoas ou você é da fé? Ou você é da fé? Paulo escreveu a Timóteo capítulo 5 dizendo assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. E quando eu li esse texto, falei: mas Paulo, você não está exagerando não, Paulo? Você foi muito profundo agora, Paulo. Paulo fala que eu tenho que imitar Deus. E eu pensei: mas como é que eu vou imitar Deus? Imitar Deus? E o texto está falando do Pai. Como é que eu vou imitar Deus? Só tem um jeito, irmão, de eu imitar Deus: conhecendo Ele. Eu não posso imitar quem eu não conheço. Então muita gente não imita Deus porque não conhece. Até crentes, irmãos, por aí. Quando você vê uma pessoa com a vida derrotada, alguma coisa está errada. Ou ele é um Jó da vida, o segundo do planeta Terra, porque o Jó da Bíblia só tem um, mas de vez em quando a gente encontra alguém que é o Jó. Eu estou nessa prova aqui porque Deus me chamou para ser Jó. Mas Jó sofreu 9 meses, tempo de uma geração, e depois ele viveu 140 anos vitorioso. E tem gente, irmão, que hoje, se vivesse, viveria 140 anos na prova, e 9 meses, preparado para ser arrebatado pelos anjos, 9 meses internado, para depois morrer. Não, se eu sou um Jó, a prova vai passar e vai vir tudo em dobro, tudo em dobro, tudo em dobro, tudo em dobro. Porque Deus deu em dobro tudo que ele tinha. Então, ontem, minha esposa começou a se queixar de dores.
E sempre eu tiro um período de oração. Eu falei, vem aqui, o que você tem? Onde está doendo? E ela disse que estava assim, não está dor nessa parte aqui. Vem aqui, vem aqui. Onde estava a sua dor? Conta para o pessoal aí. Eu estava essa veia estava começando a me dar ânsia de vômito. E a dor estava muito me incomodando muito, já estava passando para a nuca e me dando muita ânsia de vômito. Aí foi quando eu falei para ele. Esse testemunho foi de ontem, viu, irmão? Bem fresquinho, é de agora. Foi ontem à noite. Quando ela me falou, eu estava orando. E eu sou da fé. Se eu não fosse da fé, eu ia mandar ela tomar uns 4 comprimidos. E depois levar no hospital. Para depois orar. Que tem crente que faz isso. Tem gente, irmão, que faz primeiro tudo que a medicina manda. Não deu certo, nada funcionou. Aí, bispo, dá para você orar? É que eu já tomei 10 caixas de remédio. Agora está com o estômago, o rim, o fígado e o pulmão. E a cabeça. Mas não era melhor pedir oração primeiro? Sim ou não? Eu estou ensinando vocês. Não é pecado em médico não. Mas vamos orar primeiro. Irmãos, eu coloquei as mãos sobre ela aqui, ó, exatamente aqui. E orei a oração da fé. Pedi para o Espírito Santo tocar nela. E depois que eu orei, eu disse assim: amanhã você amanhece zerada, sem nenhuma dor, porque eu libero o dom de cura sobre você. Quanto você está sentindo de dor agora? Nada. Aos homens dessa igreja, você tem arca, meu. Você é o líder da sua casa. Não permita Satanás querer entrar na sua casa de forma indireta, de maneira indireta, através de enfermidade ou através de problema. Não, você é o sacerdote. Põe ele para correr no poderoso nome de Jesus. Fala para um homem do seu lado, se tiver um homem do seu lado, fala assim: assuma o lugar de sacerdote, meu. Diga assim: a mulher gosta de ver o macho agir. O macho agir. O macho é um homem, o ixé. Mulher gosta de um homem de fé. Tem que agir com fé, meu. Os homens digam amém. Ainda bem que foi forte, viu? Eu gostei desse também dos homens. Os homens digam amém. Rapaz, aqui está cheio de xé. Quarta argola. A quarta argola para carregar essa arca, que representa Cristo, é a argola mais importante de todas. Vou falar. Eu não sei o que vai acontecer. Alguém vai dar um glória, alguém vai dar um aleluia, alguém vai fazer alguma coisa. É a argola do amor. A argola do amor. O amor agapou, o amor de Deus, que está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Paulo fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada me adiantaria. Ainda que eu entregasse toda a minha riqueza para sustento dos pobres, e não tivesse amor, nada seria. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. O amor não se trata com leviandade. O amor não é arrogante. O amor, ele não suspeita mal. O amor nunca falha. Quem tem essas 4 argolas
Já está com a arca, já está com a arca. Já está com a arca, já está com a arca. Já está. Se você tem essas 4 argolas, está com a arca dentro de você. A arca é Cristo. Jesus disse assim em João: quem ouve as minhas palavras e guarda os meus mandamentos será amado pelo meu Pai. E viremos para Ele e faremos nele morada, morada, morada. A arca habitando dentro de mim, a arca habitando dentro de você, a arca habitando dentro de nós, por causa do amor. Nós somos um povo que se ama. Porque se não tiver amor, não é igreja, é religião. Está no lugar errado. Procure uma religião. Porque aqui nós somos do amor. Aqui nós somos a igreja. Aqui nós somos o povo que se ama por causa do amor de Deus que está em nossos corações. O Evangelho é isso aí. Ou eu acredito que essa palavra é verdade e obedeço, ou eu não acredito e não tenho a minha salvação. Porque não existe outro caminho, só esse. Ou eu obedeço essa palavra, ou eu não tenho salvação. Mas bispo, não tem uma segunda opção? E se eu for para o purgatório? E eu ficar lá um tempo? Não existe purgatório, existe amor, 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 amor. Os varais, porque não adianta ter as argolas e não ter varal. Varal, ou os varais, eram para carregar a arca nos ombros do sacerdote. Isso aqui fala de ministérios auxiliares. Nem todo mundo aqui na igreja foi chamado para ser apóstolo, ou profeta, ou evangelista, ou pastor, ou mestre. Não. Tem gente aqui que foi chamado para ser varal. O que o varal faz? O varal é um ministério de apoio, que ajuda o ministro ou os ministros a carregar a presença de Deus. O pastor, o apóstolo, o bispo, o líder que não reconheceu os varais na igreja, ele está fora da visão. Tem igreja por aí que o pastor prega. Amém. Mas ele também canta. Mas ele também toca. Mas também ele é o porteiro da igreja. Mas também rege os irmãos. Ele toca a bateria. Ele também é o líder da célula. Ele também é o que faz a visita. É ele que batiza. Resumindo, ele não tem varais, porque ele faz tudo sozinho. Visão errada, visão equivocada. Porque um líder que sabe que para carregar a presença de Deus precisa de varais, ele reparte o peso. Aí o que ele faz? Ele põe um para ser o líder do louvor. Eu nem apareço aqui no ensaio, porque tem um líder do louvor. Ó, está me ajudando a carregar a arca. Coloca um líder de célula, que a gente chama de facilitadores, que é o Samuel e a Neia, da célula dos adultos. Aí coloca o Jones e a Luana como facilitador da célula dos adolescentes. São várias carregando a arca comigo.
Aí coloca os presbíteros para me ajudar a carregar a arca. Tem aí os presbíteros aí. Alexandre, o Sérgio, o Samuel. Aí tem uma evangelista para ajudar a carregar também a arca, que é a Lúcia. Tem a pastora Tati. Tem o pastor Casemiro que carrega. Irmão, aí carrega um bom peso isso aí. Ele sozinho assim vira uma ponta. Aí tem as jovens da coreografia, Ministério da Ciência Aba. Eu não posso dançar, meu. Eu não vou ficar aqui dançando. O meu dom não é dançar. Mas é o dom da Mari. É o dom da Vitória. É o dom da Rebeca. É o dom da Micaele. É o dom da Luana. É o dom da Letícia. Então elas carregam a arca no meu lugar. E a glória de Deus desce. Eu não posso ficar na porta, mas está lá o Diego. Está lá o Fernando. Está o Marquinho no som. É os varais. É o Luiz, que Deus usa ele tremendamente, evangelizando lá os malucos, o pessoal lá que vai cortar cabelo. É o dom do louvor que ele tem. Meu Deus, quinta-feira o Luiz cantou aqui, irmão, quase que a igreja quase foi arrebatada. Uma glória tremenda. Mas eu não canto que nem o Luiz. Eu não tenho esse dom. Então você tem que me ajudar, Luiz. É o Carlos. Meu Deus, eu poderia citar todo mundo aqui, irmãos. Porque até a irmã Margarida. A irmã Margarida Irmã Margarida também me ajuda, irmãos. O Fábio. O Pepe. Cadê o Pepe? Cadê o Pepe? Cadê o Pepe? Mas vai vir. Tem o Ronaldo. Tem a Ellen, irmão, todo mundo. Ontem aqui eu cheguei aqui, o pessoal estava tudo limpando os ventiladores, limpando aqui atrás, deixando a igreja tudo bonitinha, tudo lindo, tudo arrumado. É os varais. Tem o Isaías, tem a Sueli, que eu conheço há mais de quase 30 anos, ou mais de 30 anos. Vocês são varais dessa igreja, meus companheiros. Mas como é que eu sou varal se eu venho aqui, não estou direto? Eu tenho certeza, Sueli, tenho certeza, Isaías, que vocês oram, vocês intercedem, vocês buscam, vocês clamam. Então vocês exercem o ministério da intercessão. Também o Luciano, a esposa, são intercessores, oram. Então, até o Sid Clay, ele também é um varal, porque ele faz alguma coisa. Eu tenho certeza que ele ora por essa igreja. O Kaique também. Não é Kaique? Ele ora. Ai, glória a Deus. Vamos orar mais. Vamos lá, gente. Então, vocês estão percebendo? Tem o Roger, tem a Érica. Irmão, todo mundo, o Emerson, a Francisca, a Leidiane, cadê ela? Mas está aí, ó, tá vendo? Eu não posso ficar com as crianças, irmão. Como é que se eu fosse ficar com as crianças, quem estava pregando aqui? Era outro, eu sei, mas eu não ia pregar. São os varais. Agora, os varais têm que estar unidos com o sacerdote, na mesma visão. Porque se não tiver na mesma visão, irmão, se o varal fala assim, não, mas eu não quero ficar na argola. Varal fora da argola é divisão. O varal só funciona na argola, porque aí ele está no ombro do sacerdote. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque essa igreja está todo mundo na argola. Por isso que Jesus opera, por isso que tem milagre, por isso que nós estamos avançando, e ninguém para esse ministério.
farás. E eu quero terminar eu vou pregar essa mensagem parte 2. Não consigo terminar hoje não. Não consigo. Só o verso 16. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Eu vou parar aqui. Vocês que ouvem essa mensagem, próximo mês eu continuo parte 2. Porque não vai dar para continuar. Esse versículo 16, ele fala que Deus vai pôr o testemunho dele dentro da arca. A arca tem que ter testemunho, senão não é arca. E qual é o testemunho da arca? Diga assim, com voz de leão e leoa: bispo, qual é o testemunho da arca? Vai lá para Hebreus capítulo 9. Olha o testemunho da arca aqui. Olha como a Bíblia é extraordinária. O testemunho da arca. Capítulo 9, versículo 4. Versículo 3. Quem achou, diga amém. Mas, depois do segundo véu, estava o Santo dos Santos, o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que é onde estava a arca, o Santíssimo, que tinha o incensário de ouro, e a arca da aliança, coberta de ouro todo em redor, em que estavam dentro da arca, estavam o vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Então, olhe para mim por favor, e eu fecho. Deus mandou Moisés colocar o testemunho dentro da arca. E eu só vou saber qual é o testemunho quando eu leio Hebreus capítulo 9, versículo 4. O testemunho é uma unidade composta de 3. Alguém pegou? O testemunho é uma unidade composta de 3. Interessante, porque Deus é triuno: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a palavra testemunho está no singular. E na arca tem 3 peças. Era para ser plural. E quando eu olhei o texto, aí vem a revelação. Quais são as 3 peças que compõem o testemunho? Na ordem cronológica. Diga assim: as tábuas da lei, o pote com maná, a vara de Arão. Na ordem cronológica, eu tenho o primeiro testemunho, composto, porque é um testemunho em 3 dimensões. O primeiro testemunho na ordem cronológica é as tábuas da lei. As tábuas da lei é Cristo. O segundo testemunho é o pote do maná, o pote do pão. O pote do maná é Cristo.
A terceira dimensão que forma esse testemunho composto é a vara de Arão que floresceu. Ei, a vara de Arão que floresceu é Cristo. Então por que é o testemunho? Porque os três é Cristo. Presta atenção. Se você que me ouve aqui pelas redes sociais, e vocês estão aqui na igreja, tem a arca dentro de vocês, é para pegar, hein? Se eu tenho a arca, eu tenho certeza que eu tenho. Quem tem a arca aí, dá um glória a Deus aí. Grava o pessoal aí, Vocês vão dizer bem bonito aí. Fica de pé, de pé. De pé. É profético. É para o diabo ficar com raiva mesmo. Essa igreja tem a arca. Diga assim com voz bem... Vem aqui, sobe no púlpito aqui, Cauã. Eu vou pôr no meu status aqui. Diga bem bonito. Nós temos a arca do testemunho dentro de nós. O Cristo ressuscitado. O Cristo vivo. E dentro da arca tem três coisas que estão dentro de mim: as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. É o testemunho de Deus dentro de mim. Dá um aplauso ao Senhor. Pode ficar de pé mesmo. Fica de pé. Grava a explicação. Porque agora eu vou tirar o véu. Eu não sei o que vai acontecer. Eu creio que o Cassino vai dar uma corrida aqui, viu? Não, ele vai correr. Eu não posso avançar, porque o tempo não permite. Mas mês que vem eu termino essa mensagem. O negócio aqui vai parar num lugar tremendo. Não dá nem para mim abrir o leque. Gente, se você tem a arca, você tem um testemunho. E quem tem um testemunho dentro de si, o diabo não pode tocar. Vê se pega. Papai Smith, eu já falei para vocês isso aqui. Ele tinha um testemunho. Ele tinha a arca. E o diabo apareceu para ele à noite, quando ele foi dormir. E quando ele viu Satanás no pé da cama, transformado no seu horrível, rosnindo, papai Smith tinha um testemunho. Então ele disse para o diabo: é você, Satanás? Eu pensei que era alguém. Porque quem tem o testemunho de Deus dentro de si, o diabo não pode tocar. Não pode tocar. Recebe essa unção. Narabashai, Narabakatarabadakatarabai, Narabakatarabababababa, Narabadokotorobakai. Oh, recebe essa unção no seu espírito. Aleluia! Aleluia! A primeira virtude do testemunho que está dentro de você é as tábuas da lei. Olha as tábuas da lei aqui, representada pela palavra. Se você tem a palavra escrita, o Logos dentro de você, você é imparável. Irmãos, pelo amor de Deus, essa igreja é uma igreja bereana. Pelo amor de Deus, medita na palavra. Salmo 1 é para você, é para mim. Por que tem gente por aí, não presta uma geleia? Presta uma geleia. Qualquer vento já está querendo se desviar. E por que vocês estão firmados aqui? Em Deus. Porque você tem o testemunho.
Segurem que eu vou liberar a palavra rema. Bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer no Torá, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, tudo quanto fizer prosperará. Recebe o testemunho, recebe o testemunho, recebe o testemunho, recebe o testemunho. Oh, recebe o testemunho, recebe o testemunho, recebe o testemunho. Recebe o testemunho, 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 recebe o testemunho. Oh, recebe o testemunho, recebe o testemunho, recebe o testemunho. Oh meu Deus, vai glorificando, não para de glorificar. É o testemunho da palavra. Recebe o testemunho. Oh! Quem pode adorar, adora. Quem pode adorar, adora. Recebe o testemunho. Recebe o testemunho, Casemiro. Recebe o testemunho da palavra. Olha Jesus, olha Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha o testemunho. Escrito está, olha o testemunho: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo: eu tenho testemunho, Satanás. Receba o testemunho. Oh, flua no Espírito, flua no Espírito. Ora em línguas, ora em línguas. Não importa se você ora baixo, não importa se você é fleumático, não importa se você é melancólico, não importa se você é sanguíneo, não importa se você é colérico, receba o testemunho. E ora em línguas. Ora em línguas. Nós queremos do poder pentecostal. O testemunho tinha o pote do maná. O maná é Cristo. Vocês estão aqui, diga amém. Não ouvi. Vocês estão aqui, diga amém. Diga assim: o maná é Cristo. Um pouquinho mais de retorno, que eu já esgoelei demais. Vocês perceberam que tudo é Cristo? Por isso que é um testemunho só. Se o maná é Cristo, agora abaixa um pouquinho. Se o maná é Cristo, mas que tipo de... como assim se maná é Cristo e Cristo é a palavra? É porque no grego tem duas formas de se escrever a palavra. Ai. A primeira forma é logos. Logos é a palavra escrita. A palavra revelada, irmãos, é aquela palavra que o Espírito Santo te dá na hora que você está em conexão com Ele. O Logos se torna rema. Quando a palavra Logos, ela se torna rema, ela passa a ser revelada. Aí ela é potencializada pelo Espírito Santo. Ó, um exemplo. Ó,
se tu se prostrares e me adorares, te darei todos os reinos deste mundo. Jesus disse assim, Lucas, é só você ler, dito está, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E Jesus repreendeu Satanás, e ele foi embora, porque ele não disse escrito está, ele disse dito está, ou seja, ele liberou o rema, e quando o rema é liberado, o diabo tem que bater em retirada. Quando o rema é liberado, a enfermidade, quando o rema é liberado, aquela porta que está fechada, quando o rema é liberado, a casa chega. Quando o rema é liberado, o carro chega. Quando o rema é liberado, o dom espiritual chega. Quando o rema é liberado, a cura chega. Quando o rema é liberado, para o solteiro, hein? Solteiro, a mulher chega. Meu Deus, cadê o solteiro? Eu vou repetir. Quando o rema é liberado, a noiva chega para o solteiro. E quando o rema é liberado para os casados, chega um passeio. Campo do Jordão. Ô meu, eu vou repetir de novo para ver se algum casado pega. Quando chega a palavra rema para o casado, vem Campo do Jordão. Ah, mas eu não queria ir para lá, eu queria para Paraty. Vai para Paraty então, meu. É o rema que chega. O rema, ele vai abrindo portas. Recebe também você que está na internet. Sabe aquela causa que não sai? Quando a rema chega, a causa chega também. E eu fecho agora. Fique em pé, que essa agora é uma dinamite. Essa aqui alguém vai correr na igreja. Eu vou soltar. Solta ou não? Só mês que vem. Solta ou não? A vara de Arão. A vara de Arão é Cristo. Eu vou soltar. Essa aqui vocês não sabem não, meus alunos. Mas o senhor falou 3 horas sobre a arca, mas eu não falei isso aqui. O pulo do gato. Pulo do gato o mestre não fala, né? Vou falar agora. A vara de Arão, ela morreu, foi sepultada, mas ressuscitou. Deu flores, deu amêndoas e deu fruto. Eu vou soltar. Eu não sei o que vai acontecer, eu vou soltar. Se você tem a arca dentro de você, você tem as tábuas da lei, que é a palavra. Você tem um pote de maná, que é o rema, mas você tem também a promessa. A vara de Arão fala da promessa. A promessa. Meu Deus, é a promessa. Ei, a vara de Arão fala da promessa. Deus prometeu, vai cumprir, vai florescer. A vara de Arão vai florescer. Oh! Segura ele. A igreja adorando ao Senhor. Tem as tábuas da lei. Tem um pote de maná. E tem também o cajado de Arão, que floresce. O seu ministério não será enterrado, diz o Senhor.
porque eu, Deus, velo pela minha promessa que eu te fiz para a tua vida e para o teu ministério que eu te dei. Por isso, faço florescer a minha unção dentro de você. É renovada, é renovada, é renovada, é renovada, é renovada. Já! Oh, quem pode adorar? Quem pode adorar? Oh! Vocês que me ouvem, a vara de Arão fala de promessa renovada. Hoje Deus renova o que Ele te prometeu. O que Ele te prometeu vai se cumprir, vai se cumprir. Ei, você da internet, ei, o meu Deus vai cumprir o que prometeu para você, para tua casa, para tua família, para o teu ministério, para tua empresa. Vai florescer. Quem pode adorar? Não olhe para a crise, diz o Senhor. Eu estou no controle dessa nação. Eu ponho e eu tiro. Eu levanto e eu abato, diz o Senhor. Oh! A vara de Arão vai florescer no Brasil. Eu estou profetizando de olhos abertos. A vara de Arão vai florescer na nação brasileira. Parece que morreu, parece estar sepultada, mas não está. O Deus do céu vai florescer a vara de Arão nos ministérios. Oh! Alguém abraça alguém da família e diga assim: nós temos um testemunho. Sai do seu lugar, abraça alguém. Família, principalmente a família. Diga, nós temos um testemunho. Abraça. Nós temos um testemunho. Sai do lugar. Nós temos um testemunho. É para glorificar a Deus, não é para ficar com a boca fechada, não. Nós temos um testemunho. Você em casa, você tem um testemunho. Você tem um testemunho. Nós temos um testemunho.